Então, pessoal, nós vamos falar agora aquela sessão que o Tony adora no canal aqui, que é o Bola Dentro, Bola Fora, né? Onde nós falamos das experiências com os parceiros de viagens que nós temos. Ou seja, companhias aéreas e todo tipo de empresa que se relaciona conosco nas viagens, tá bom? Fala aí, Tony, o que a gente tem hoje no Bola Dentro, Bola Fora? Beleza, meu amigo? Pois é porque é o seguinte, cara. Reclamar é fácil. A gente tem que pontuar o que é bom e o que ficou devendo, né? Inclusive, pessoal, a gente não tem nenhum tipo de compromisso com ninguém que a gente cita no Bola Dentro, Bola Fora. A ideia é pontuar coisas positivas e coisas negativas que aconteceram com a gente em relação às viagens. Pode ter sido comigo, com o Flávio, com alguém que está escutando e assistindo o canal e quer contribuir. Coloca no comentário ou manda para o nosso e-mail, fala da tua experiência, fala, olha, tive uma experiência muito boa, foi assim, 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 conta ela que a gente vai passar e vai pontuar aqui. Boa, ruim, enfim. A ideia é ser uma voz para o viajante, tanto para dar o ok, como para mandar o puxão de orelha no ar aqui para quem está trabalhando e prestando serviço para a questão de viagem. A Bola Dentro dessa semana, nós vamos falar do atendimento do Booking. A Booking.com, ela é uma empresa onde, na verdade, é um site que as pessoas que têm acomodações, as pessoas, as empresas, etc. e tal, elas se inscrevem nesse site e esse site ele tem todo um mecanismo de busca para que você faça uma reserva. E tem lá todas as informações e tal, é muito conhecido, é um site que tem origem no exterior, não é brasileiro, porém, eles oferecem atendimento em português. E por que vai o Bola Dentro para o atendimento do Booking.com? Porque todas as vezes que eu precisei de apoio desse tipo de atendimento, eu sempre fui muito bem atendido. Em alguns casos, não resolvemos, porque a autonomia do Booking vai até um determinado ponto. A partir dali, ele não tem como obrigar ao dono da acomodação a fazer certas coisas. Mas já me ajudaram bastante, tivemos muitas questões que eles apoiaram. E o fato que eu quero associar aqui, independentemente de ter sido um sucesso ou não a intervenção deles, o fato é que sempre eu encontrei boa vontade, compreensão e foram aplicados em fazer essa intermediação. Eles são interlocutores muito bons, ligam para acomodação e tal. Como exemplo, eu vou citar algo que me aconteceu na minha penúltima viagem. Eu estava indo para Porto Rico e iria me hospedar e chegar muito tarde num hostel. O hostel, alguns têm esse esquema, eles têm uma chave eletrônica. Ele espera até a última hora para te passar um código, que é o código que você vai chegar lá, vai digitar e vai entrar. O que normalmente é isso? Você não precisa fazer check-in, você já deu toda a documentação online, você já pagou, já está tudo certo. Então eles diminuem até a questão de custo, de ter alguém até determinado horário, e aí você faz um self-check-in. Você chega lá já com as suas informações. Qual é o problema disso? O problema é que algumas acomodações, elas insistem em só te passar esse código no dia da sua reserva. Como se você fosse pegar o código e entrar lá 2, 3, 4 dias antes. Isso pode ter um motivo de segurança? Pode. O problema é que, em geral, isso me obriga a ter acesso à internet no dia em que eu estou indo me hospedar. E isso nem sempre é verdade. Você, nesse caso, por exemplo, eu passei o dia inteiro viajando, cheguei no aeroporto, o aeroporto não dava conexão do Wi-Fi e você, depois disso, você arruma uma maneira de transporte, você vai até a sua acomodação, chega lá e não consegue acessar a informação de entrar no teu quarto. Isso é muito frustrante, já me aconteceu uma vez, eu tive que incomodar um vizinho
que não falava inglês, fiquei lá fazendo mímica para a pessoa me ajudar e me socorrer para me dar a informação do código de uma caixinha que abria e estava lá a chave. Nesse caso, era um código eletrônico e eu falei 2, 3, 4 vezes com a acomodação, pessoas diferentes não se sensibilizaram e eu chegaria 00:30. E eu falei, olha, eu não quero ficar 00:30 do lado de fora, com risco de não conseguir entrar, porque você não me passou essa informação antes. E eles falaram, olha, fica tranquilo, a nossa internet funciona, você vai poder acessar o seu e-mail. Eu falei, eu já tive problemas de chegar numa acomodação e a internet não conectar de jeito nenhum no meu celular. E foi o que me salvou, porque aconteceu isso lá. Tá? Eu liguei o telefone, porque precisava avisar a família que eu tinha chegado. Nada. Só de manhã, quando eles reiniciaram o Access Point, né, o roteador sem fio, é que eu consegui conectar e finalmente usar a internet. Ou seja, na insistência, como eles não me passavam a informação que eu pedi, eu entrei em contato com o Booking imediatamente ligou, conversou com eles, e a partir dessa interlocução, dessa intermediação, eu consegui finalmente o código que eu precisava para entrar no meu quarto. Flávio, se eu não tivesse conseguido isso, eu ia ter dormido na rua aquele dia. Porque, como eu falei, aconteceu exatamente o que eu temia. A internet não funcionou, eu não teria como pegar a informação se eles não tivessem me mandado antes. Então, aí vai o thumbs up para o atendimento do Booking.com. E, pessoal, atendimento em português. Quem não fala inglês não tem problema nenhum, é só ligar e se comunicar. Algumas vezes é um brasileiro, outras vezes é um português, mas eles sempre atendem com muita cordialidade. Beleza? 0800, né? Que dá para você ligar pelo celular. Muito legal. Agora, tiozão, por que tu não leva um chip, tiozão? Desculpa, o chip custa, meu filho. Às vezes tiozão mão de vaca. Tiozão mão de vaca. Eu dou tchau assim, ó. Sorrisal na água e ele não seca. Tá certo. Agora lá, só algo que eu não testei, tem 0800 que não aceita ligação de celular, tá? Não sei se o caso deles se aceita. Do Booking aceita, eu já usei. Já usou? Já usei. Eu ligo direto, eu ligo para um número que não é 0800, eu ligo para o número de São Paulo. Uhum. Não, assim, eu estando no exterior, liguei para o 0800 do local e falei com eles. Ah, tá. Não, beleza? Eu liguei e falei com eles aqui. Agora, curiosidade aqui, Tony, por que eles não fazem um código que se habilita só naquele dia, né? Não dá para entender. Tá? Eu usei um hostel agora. É uma solução rasteira, simples, tem um código único, e se bobear, agora que eu sei o código, se eu for para Porto Rico, eu posso entrar no quarto, porque eles não devem mudar o código com muita frequência. Eu fui recentemente a um hostel, e é muito legal essa situação, ou seja, eles cadastram um código para você naquele dia que você fez. Então esse código não é universal, e ele só vai poder ser usado naquela reserva que você fez. Então, nesse caso, é tipo assim, um sisteminha que faz, né? Então, a fechadura ela é ligada na internet. Então, ela se atualiza ali, pega os dados, enfim. Achei muito legal isso. E assim, você pode receber esse código um mês antes, e se você chegar lá tentar usar, você não vai conseguir, só naquele dia. E só para aquela reserva. E eu descobri isso porque eu fiquei 3 noites no hostel, e depois quis ficar uma 4ª noite. E aí, quando eu fiquei a 4ª noite, eles trocaram o código. Por que você trocou o código? Porque esse código ele está vinculado à sua reserva. Então, ele só vai funcionar nessa reserva. E aí, como é que a gente sabe se você está no hotel ou não? Se você usou lá o código e entrou, entendeu? Então, assim, muito bacana. Achei... Muito mais espertinho também, né, o mecanismo. Esse que eu tinha lá era um código simples, era uma fechadura eletrônica simples, e tem outros que são códigos de caixas, e não é nada digital, são rodinhas que você coloca o número, né? 4 números, colocou a sequência certa, você puxa e a caixinha abre e cai a chave. É uma chave normal, comum, não tem eletrônica ali. E aí então fica mais difícil.
Quando eu estava na Estônia, foi o caso que eu comentei. Era uma caixinha desse jeito, a pessoa não quis me falar, e ela disse, quando você chegar lá, você se conecta na minha internet e usa o código que eu vou te passar. O problema é que eu não conseguia subir. Eu fiquei um tempão para poder subir. Até que saiu alguém do prédio, né? Eu peguei carona e subi, fui até o andar, tentei me conectar, não conectava. E aí naquela eu falei, caramba, que desespero. Aí bati na porta ao lado, era uma senhorinha, pinta aí de seus 80 anos, não falava inglês. Aí eu fiquei uma mímica lá, apontei para a porta, fiz o telefone, aí ela foi, pegou o telefone dela, aí eu passei, ela digitou, me deu e eu falei com a proprietária. A proprietária finalmente me passou o código. Inclusive, ela tinha mudado o código, ela me passou um código, o código não funcionou, aí ela ficou um tempo, é porque eu mudei. Enrolado pra caramba. Mas são experiências que a gente guarda, né? A gente falou isso no primeiro programa, que a experiência de viajar vai deixando a gente calejado para as próximas. Então, eu agora, quando fala que tem código, eu já penso, cara, faz uma gentileza, me manda o código, eu estou no Brasil, não vou usar fora da data, fica tranquilo, eu vou aparecer aí na data tal, então me manda antes para evitar fadiga, né? E é isso. Aí. O Bola Dentro do último programa também eu falei aqui sobre uma experiência minha no Booking, né? E da vantagem de se utilizar uma plataforma como o Booking para fazer as reservas, porque você justamente tem um suporte e você tem um mediador também ali entre eventuais problemas que você pode passar na viagem. Eles vão estar, digamos assim, mediando isso e te ajudando, enfim. Né? Eu acabo, inclusive, de ter uma ideia. A gente pode fazer um ranking do Bola Dentro, Bola Fora. O Booking já está com 2 pontinhos positivos ali. Opa, isso aí. Além de ser uma plataforma com CNPJ no Brasil, então você pode acioná-los qualquer problema também, né? Eu acho que vale muito a pena. Eu falo isso aqui, eu acho que é muito mais interessante você reservar um hotel por uma plataforma como a Booking, existem outras, porque você tem esse suporte, você tem como reclamar e você pode acionar na justiça depois. Agora vou passar para o Bola Fora, não quero gastar muito tempo falando deles, mas eu vou contar o que aconteceu. É um hostel que fica em Cardiff, e eu tive pensando na única coisa positiva. Isso, coloca as fotos aí e tal. O que acontece? A única coisa de positivo que eu pude dizer da estadia, e eu fiquei 3 noites nesse hostel, em Cardiff, é a localização. Em frente ao castelo de Cardiff tem uma rua, que é uma rua grande, ela é muito movimentada e em vários trechos dela, ela se transforma em rua de pedestres. Então você nessa rua tem restaurantes, lanchonetes, tem o mercado municipal deles, você tem vários pubs, tem boate, então você tem tudo que você quiser, tem mercadinho, tem loja de souvenir e tem o hostel. Então você está hiper bem localizado. Você tem noção, do lado direito do hostel tem um pub que é deles e do lado esquerdo você tem um Taco Bell. Do lado do Taco Bell você tem se eu não me engano, era um Subway, e um pouquinho mais para frente KFC, em frente McDonald's, na diagonal, em frente direto você tem um mercadinho, então você tem muita coisa boa na localidade ali, tá? Fora que o Castelo de Cardiff, que é uma das principais, se não a principal atração de Cardiff, ele está no final da rua. Você sai do hostel, pega a esquerda, você anda 3 minutos no máximo e você está em frente ao Castelo de Cardiff, e a gente vai mostrar e vai falar sobre isso quando a gente subir os vídeos dessa viagem que eu fiz para o país de Gades. Mas qual foi o problema ou quais problemas eu encontrei nesse hostel? O primeiro deles que eu acho irritante é o hostel não te oferecer sinal de internet na localização do hostel, dentro do hostel. Quando ele te obriga a você ficar num ponto específico para poder falar com a sua família, falar com os teus entes queridos, conversar com os amigos, receber notícias, isso é péssimo. Primeiro, porque você não tem o conforto de ficar na tua cama conversando com as pessoas, você não tem
às vezes, né, você já tomou teu banho, já está querendo ir dormir e tem que ficar lá parado e você não é o único que está querendo usar a internet. Então tem várias pessoas no mesmo lugar, todo mundo parece ter uma cabine telefônica, só funciona ali. Nesse caso desse hostel, essa localização ela era muito restrita, era na recepção. Você tinha uma recepçãozinha, tinha a entrada e saída da boate dele, desse pub aí. Então você ficava no caminho de quem estava entrando e saindo e tem a escada que acessa o conjunto de quartos. Isso para mim foi uma das piores. Foi a única? Não. Quando você acordava de manhã, você tinha 3 acessos, tem um banheiro com acesso a 3 sanitários. Um estava com a porta quebrada, então não dá para você ter privacidade, não tem como usar. Isso aí é a rua e é a entrada do hostel, tá? Isso que você está mostrando. Então você não tinha, um dos sanitários estava completamente inutilizado se você levar em conta a privacidade. O segundo, num dos dias que eu fui usar, o chão estava molhado. Então não dá um aspecto de limpeza, provavelmente não tinha sido limpo pela manhã. E aí você só tem uma opção, que é o terceiro. Então isso eu acho um descuidos com... o hostel, é claro, você quando vai para um hostel, você paga menos e você sabe que você vai ter um grau de conforto menor do que quando você está no quarto só seu e tal. Mas limpeza não se negocia. E principalmente limpeza no banheiro e na cama. Esses dois é a obrigação do hostel, ele te oferecer instalações adequadas. E eu acredito que isso, nessa parte, eles também pecaram. Agora, outra coisa que me deixou muito irado foi quando eu fui embora. Eu já estava há 3 noites lá, né? A primeira noite que eu cheguei em Gales, eu passei lá, depois eu dei uma volta pelo país de Gales inteiro, e as minhas 2 últimas noites foram lá. Ou seja, eu já tinha gasto no hostel por 3 noites, e aí eu precisava fazer o check-out, liberar a cama, deixar as minhas malas lá e ir para o castelo de Cádiz. Na volta eu ia pegar a minha bagagem e ia para a estação de trem para poder ir para Londres. Eu já vi hostel cobrar, eles cobravam para você deixar lá a sua mala, mas quando você fazia isso, ele deixava num lugar adequado, vigiado, com uma estrutura, e em tese, aqueles cents, né, aquele €1 ou £1 que ele estava me cobrando, era para poder ajudar, talvez num seguro, talvez na manutenção das câmeras, para que a sala, para justificar o espaço de uma sala grande estar sendo usada, etc e tal. Dá para tolerar isso? Dá para compreender? Dá. Agora, 90% dos hostels que eu visitei não te cobram nada nunca. Nem hostel, nem hotel. É muito comum você estar saindo e ainda ter atividade naquela região. Você vai obrigar o seu hóspede a ficar circulando com mala pesada? Tem lugares, inclusive, que você pode visitar se você tiver com mala. A maioria dos museus, inclusive. E eles não oferecem lugar para guardar. Então, qual é o mais comum? Você tem uma luggage room, que você deixa lá a sua mala, sua mochila, etc. Vai para a rua se divertir, no final você passa lá e pega. Isso é o mais comum. 90% das acomodações que eu usei tem isso e nunca cobram nada. Esse cobrava 5 libras. 5 libras. Isso é algo em torno de 30% do que eles estavam cobrando pela noite. 20%, 30% do que se cobrava pela noite. Então é caríssimo. E aí eu te digo, eu te pergunto, tinha alguma sala específica com um alto esquema de segurança e câmeras e alarmes ou alguma coisa que justificasse cobrar £5 para deixar a mala lá? Não, o cara deixava jogado no tal corredor, que era o corredor de acesso ao pub. Obviamente o pub estava fechado, né? O horário era de manhã cedo. Quando eu fui ver, ele deixou lá, largado. Não tinha nenhuma identificação da mala atrelada a mim, então eu não levei nada como
um comprovante, ou seja, se tem troca de turno, aquela pessoa que me recebeu sai e entra outra, eu vou lá e vou dizer, aquelas 2 malas são minhas, eu vim pegar. A pessoa vai me entregar. E se for outro, vai levar também. Isso pode acontecer num lugar mais organizado? Dificilmente. Você vai ter um recibo, ele vai te pedir o recibo. Ah, mas ele está cobrando 5 pounds, então é imperdoável, ele tinha que ter uma estrutura melhor. E é por isso que eu, na hora de fazer a avaliação desse hostel, fiz uma avaliação ruim, coloquei os motivos, coloquei essas coisas lá, e agora eles vão ganhar o nosso bola fora da semana. Beleza, Flávio? Isso aí, cara, beleza. É isso. Bacana. Você viu que eu estava navegando aqui, realmente a região do hostel era totalmente central, né? Sim, então, a localização é realmente muito boa. Talvez por isso justifique o preço dele não ser um preço baixo. Eu paguei, se eu não me engano, entre 27 e 30 pounds, né, libras, por noite. E isso é muito dinheiro. Em outros lugares eu paguei isso para ficar no quarto. E ali eu paguei por noite numa cama de hostel. Eu diria que 8, 10 libras seria um preço médio razoável, né? Não é o caso. Lá em Cardiff a cidade é cara e a acomodação era bem cara. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.